Você não precisa de muitos seguidores para conseguir vender e ganhar mais dinheiro com o Instagram. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre Stories, as melhores dicas na prática para não só aumentar o número de visualizações, mas também para gerar vendas a partir do seu Instagram e conseguir criar uma base de seguidores realmente engajados com o seu perfil. Se você é arquiteto, tem uma clínica de estética, presta serviço, basicamente qualquer serviço, ou vende produtos, qualquer um basicamente no Instagram, ele pode ser um ótimo caminho para você e esse vídeo com certeza vai te ajudar. Vamos abrir juntos basicamente a caixa preta das técnicas mais importantes para nós e para os nossos clientes que eles têm utilizado para vender basicamente todos os dias. É um conteúdo de mentoria. Então vem comigo, que eu tenho certeza que vocês vão tirar muitos insights aqui, papel e caneta. Se você é novo por aqui, prazer, eu sou o Felipe. Nesse canal vamos falar sobre marketing, vendas e desenvolvimento pessoal, profissional. Então eu te convido a seguir o canal, porque eu tento entregar realmente sempre um conteúdo de muito valor por aqui. Sem mais enrolação, é ir direto para cima do conteúdo. Primeiro, vamos começar falando sobre qual é o intuito dos Stories. O intuito principal dos Stories é gerar uma conexão verdadeira e profunda com a sua audiência, já que te acompanha. Então, basicamente, são pessoas que já te conhecem, mas basicamente, de maneira estratégica, a gente vai querer buscar essa comunicação e um vínculo mais próximo dessas pessoas. Cada postagem ali nos Stories, ele funciona como um quebra-cabeça. Qual que é a ideia? A gente vai fornecer de maneira fragmentada para o seu público, para com que ele de fato tenha uma construção de uma percepção de imagem que você deixe com que ele tenha sobre você, sobre o seu dia, sobre o seu trabalho. Então é por isso que o Stories, ele basicamente, cada etapa que você posta ali, você permite com que a pessoa te conheça um pouco mais. Cada Stories é como um fragmento de quem é você. A pessoa do outro lado, ela basicamente não vive a sua profissão ou a sua vida. Então ela só vê aquilo que você permite, que é algo que normalmente nós sempre falamos por aqui. O mercado te trata da maneira com que você se permite ser visto. E eu tô falando que você precisa postar tudo sobre a sua vida? Não. Apenas aquilo que for realmente relevante que você quiser. Tem pessoas que gostam de gerar mais pessoalidade, conexão e postar mais coisas do dia a dia. Mas tem pessoas que não gostam e tá tudo bem. Mas isso quer dizer que você pode ficar dias sem postar stories? Não. Tem 3 princípios essenciais que eu preciso que você entenda quando falamos sobre stories. Primeiro, elevar o nível de consciência da pessoa do outro lado para vender. Por quê? Por alcançarem basicamente um público e um tipo de conteúdo que mais converte, gerando vendas ali através do Instagram, é muito importante que a gente consiga ir elevando o nível de consciência dessas pessoas. Se você, por exemplo, postar um Stories isoladamente, provavelmente ele vai ter um número maior de visualizações. Porém, você muitas das vezes não vai conseguir conduzir as pessoas por uma linha de raciocínio. E a ideia do Stories é basicamente essa. E fomentando esse quebra-cabeça com informações que você tem interesse para elevar o nível de consciência da pessoa do outro lado, para que aí sim ela tome uma decisão de fechar com você ou criar algum tipo de vínculo. Então, por exemplo, podemos através de cliques em figurinhas ou links ou conversas iniciadas no direct, gerar algum tipo de contato com as pessoas do outro lado. Então sempre, por exemplo, tente colocar uma figurinha, quem interagir, às vezes você pode entrar em contato, gerar algum tipo de conexão ou de fato, algum tipo de engajamento. Existe um princípio que eu sempre gosto de falar aqui, que eu levo muito a sério. O óbvio, que é óbvio para você, ele não é óbvio para o outro. Então a pessoa nova, que provavelmente às vezes está chegando e passando ali no seu perfil, ele precisa que você realmente traga uma oferta sobre aquilo que você vende, principalmente no seu perfil. Então se você vende projetos de arquitetura, por exemplo, vamos lá, um Stories que seria perfeito aqui no seu cenário. E lá, primeiro começa o dia, posto uma foto aqui mexendo numa ferramenta, um SketchUp da vida, um processo de render, antes da reunião, e deixa ali. Entrando para mais uma consultoria de interiores. Beleza. No próximo Stories você traz outra ideia. Você também está nessa parte de buscar um apartamento novo, você acabou de comprar o seu apartamento, mas não sabe nem por onde começar, me diz qual etapa da obra que você está hoje e abre uma enquete com algumas perguntas. A pessoa que, por exemplo, entrar em contato contigo é uma oportunidade de você, pô, fulano, legal, vi que você acabou de comentar que acabou de comprar, de pegar a chave do seu apartamento, que você está querendo decorar e está buscando um arquiteto. Como eu posso te ajudar?
etc. E aí você pode gerar uma oportunidade, porque só vende quem oferta. Então você precisa também utilizar os stories para ofertar e apresentar o seu trabalho. O segundo princípio que a gente vai conversar muito aqui hoje é a questão de humanização. É o local basicamente ideal ali no Stories, mostrar o mundo humano e os bastidores reais do seu dia a dia. Como é fazer um café, como é o seu look do dia, mostra um pouco do seu trabalho, o que normalmente vai gerar algum tipo de identificação. Pô, X cliente apareceu com tal problema, mas eu discordo e tenho tal ponto de vista. É nos Stories, muitas das vezes, que você vai ter a oportunidade de poder expressar para as outras pessoas o que você concorda, o que você acha, o que você pensa, o que tipo de coisa que você gosta. Eu não tô falando de virar blogueirinho, eu tô falando de conseguir evidencializar para as pessoas o que de fato você acredita e como você pensa. Porque provavelmente, se a pessoa fechar com você, mas ela discordar da sua opinião que você, por exemplo, postou nos stories e ela concorda com aquele cliente que está te dando problema, você provavelmente vai ter outro cliente que vai te dar problema também e não é isso que a gente quer. Então é uma ferramenta que inclusive te possibilita filtrar e evitar com que a gente atenda clientes ruins. É realmente trazer essa pessoalidade. Pessoas, de fato, como a gente tem conversado muito, pessoas compram de pessoas. Se duas empresas, por exemplo, entregam o mesmo produto ou um serviço, muitas das vezes o fator que vai fazer as pessoas tomarem uma decisão de compra vem da identificação da pessoa que se posiciona através do Instagram. O rosto da empresa é muitas das vezes o fato determinante para a escolha final. Ah, Felipe, mas minha rotina é muito corrida, eu sou dono de empresa, eu não preciso fazer isso. Normalmente é algo que a gente escuta bastante. Mas, cara, você precisa sim produzir stories. A importância disso é literalmente extremamente necessária. Ou você vai me dizer, por exemplo, que você é maior que o Adib, o dono da CIMED, ou que o Luciano Hang, Pablo Marçal, Alfredo, Thales Gomes, Rony da Reserva, o Benchimol, que é o Benchimol, dono da XP Investimentos, produz conteúdo. Basta, por exemplo, entrar no Instagram dele e dar uma olhada. E ambos, todos esses exemplos mencionados, produzem stories com constância. O Flávio Augusto, por exemplo, é uma referência absurda quando o assunto é produção de conteúdo e produção de stories. Você provavelmente não vai entrar no perfil dele um único dia e vai encontrar um dia que não tenha stories, onde ele está respondendo caixinhas, agregando valor para pessoas, e ele mesmo menciona incontáveis vezes o quanto que isso foi realmente parte da rotina dele, o quanto que isso trouxe de frutos ali para a vida dele. E olha que o cara é bilionário, um B, né? Então, se você for maior que eles aí, a gente para de conversar. Agora, se não, provavelmente você precisa continuar se preocupando com a produção de stories. Isso é essencial para gerar vínculo e realmente gerar mais oportunidades de fato de vínculo com o seu cliente final, com potenciais parceiros e realmente ali pessoas que estão na dúvida se tomam a decisão de fechar contigo ou com um concorrente. Algo que eu gosto muito de trazer sempre aqui no canal também é a concepção de utilizar o senso crítico, né? Ter ali basicamente um senso analítico em cima desses nomes grandes, por exemplo, que eu trouxe, porque existe um grande movimento no Brasil e nos Estados Unidos que tem cada vez ficado mais forte, que é a ideia do quê? Founder-led growth. É basicamente utilizar o fundador do negócio, utilizar o founder da empresa de fato, né, o CEO, algum representante, para gerar mais vínculos, né? Para gerar esse intuito de conexão com pessoas que realmente têm que são fãs ali do fundador. Mas deixamos para falar sobre Founder-led growth em outro conteúdo, outro vídeo, a gente se aprofunda sobre isso. Mesmo com empresas, muitas das vezes, como mencionei, bilionárias, esses grandes nomes não param de produzir conteúdo. A cada dia eles estão focando mais em imagem e eu duvido vocês entrarem, como eu mencionei, no perfil deles um único dia e não acharam histórias ali, por exemplo. A cada dia
a demanda via tráfego, por exemplo, fica mais competitiva. Não que não funciona, basicamente eu vivo disso, sei o quanto funciona, sei o quanto de dinheiro o tráfego movimenta e quanto de fato resultados entrega para os nossos clientes. Mas você precisa saber aproveitar cada centavo de um valor que você já está investindo na plataforma para com que de fato gere mais resultados para você. Você já está investindo aquele valor. A ideia é buscar espremer ao máximo aquele investimento, fazendo as pessoas que estão passando por ali às vezes ver o seu stories e gerar uma oportunidade. Investir em tráfego sem fazer stories com estratégia e constância é como basicamente estar com a sua loja aberta, recebendo visita, mas sem um vendedor para poder explicar melhor as informações para os clientes que estão chegando nela. Terceiro, utilize como um laboratório de venda, porque basicamente são temporários. Eles funcionam como um excelente ambiente para teste, novas ideias, sem a pressão de precisar ali basicamente estar perfeitos. Você pode basicamente ser quase como se fosse um playground. O algoritmo, ele não distribui os stories para quem não é seguidor. Isso significa que os stories não são conteúdos, por exemplo, para crescimento, para alcançar novas pessoas. Eles servem exclusivamente para engajar e reter as pessoas que estão visitando o perfil no dia ou que já te seguem. Agora que você entendeu, basicamente, como que funciona um pouco esse ciclo, e a importância e as suas funções, vamos para algumas dicas de estruturas mais utilizadas e estilos que podem realmente te ajudar. Para que seus stories tenham bons resultados, você não deve postá-los de maneira aleatória, por exemplo, durante o dia, mas sim criar uma sequência lógica que prenda a atenção das pessoas que estão passando pelo perfil. A técnica 2-1-2 é um conceito que a gente vai conversar agora. O maior erro é colocar as interações pesadas, como links, vendas, enquetes polêmicas, no primeiro ou no último stories do dia, pois isso gera um pico de visualizações e você deve saber aproveitar bem isso. Então separa manhã, tarde e noite, basicamente alguns ciclos que você vai seguir para fazer postagens. Apesar de uma dica base de recomendação, 2-1-2, não existe errado, é basicamente entender os princípios e utilizar isso ao seu favor. Então a ideia é o quê? Agrupar os seus stories e postar as sequências ali completas de uma vez. Então você não precisa ficar fazendo no flow. Você vai e se programa para fazer as postagens. Até porque, às vezes, durante o dia você vai esquecer de fazer postagem. Então tudo bem, acontece. Agora, se você se programa anteriormente para fazer as postagens de uma única vez com uma narrativa, você consegue primeiro conduzir a pessoa em uma linha de pensamento e, além disso, conseguir manter ali a constância, para fazer com que a sua audiência ela possa maratonar o seu raciocínio. O ideal é deixar os blocos antigos respirarem completamente em 24 horas antes de iniciar um novo assunto ou uma nova estratégia de comunicação ou uma nova oferta que você tem como intuito. Evitando com que as novas audiências que estão chegando, por exemplo, no perfil, eles caiam no meio de uma história antiga. Uma sequência forte, ela exige uma narrativa muito clara. Primeiro, a capa. A gente inicia sempre com um gancho. Use sempre o primeiro slide, dos stories, com uma imagem ali, pode ser estática, com um texto que desperte a curiosidade imediata em quem está passando. Pode ser algo contraintuitivo, que inclusive vai fazer elas se perguntarem ou se questionarem, o que esse cara está falando, o que essa pessoa está falando. Depois, a gente vem com uma ideia de contexto do que iremos falar e a abertura de loops. Apresente o problema ou a ideia sem entregar tudo de uma vez, prendendo a atenção para os próximos slides que você vai postar. Depois a gente vem com uma ideia de aterrissagem. Finalize a sequência trazendo uma reflexão ou chamando uma pessoa para uma ação. Clique no link, mande a palavra tal e fale comigo, mastigado, para realmente a realidade da pessoa, para ela entender muito rápido qual seria o próximo passo, o que ela pode fazer para solucionar às vezes um problema ou para saber mais a respeito daquela narrativa que você mencionou até o momento. Se você tiver muito para compartilhar mais com a sua comunidade, caso você esteja com uma ideia muito quente na sua cabeça, você pode ir até 5 a 12 slides ali. Slides vão ser o termo que eu vou utilizar para cada postzinho dentro do Stories. Mas saibam que as visualizações, naturalmente, elas vão diminuir ao longo da jornada. É completamente normal e não significa que o seu conteúdo está ruim, pode ficar tranquilo. A ideia é realmente pegar aquelas poucas pessoas que estão passando por aquele processo e conseguir gerar uma ação, um fechamento
uma receita ou até mesmo um engajamento dessa pessoa que está do outro lado. Bom, essas foram algumas dicas sobre como produzir uma sequência de stories ali para o seu Instagram. Se isso realmente ajudou minimamente, deixa um comentário aqui abaixo, vai realmente ser muito positivo, vai motivar a continuar produzindo esses conteúdos que realmente buscam agregar valor. Aqui a gente falou sobre qual o Stories, qual é a função dele, como fazer uma boa sequência de Stories, de acordo com o que temos utilizado para entregar muito fechamento, tanto para a própria Graviton quanto para os nossos clientes. Então comenta aí, vai seguindo para acompanhar muito conteúdo de valor que a gente vai soltando aqui no canal. Um abraço.